Abra sua Bíblia em João, capítulo 4, versos 23 ao 24. Meu querido, se você existir nessa terra, pretendendo morar um dia com Ele, e não entender que todo o movimento da tua vida é para adorar a Ele, o teu silêncio é para adorar a Ele, a tua alegria, a tua tristeza, o momento de luta, o momento de vitória, tudo é para a glória dEle. No momento de lotação ou de esvaziamento é para a glória dEle. João 4, 23 e 24 diz: no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. São estes adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Esse trecho da palavra de Deus é parte de um lindo diálogo. Se você depois tiver a oportunidade, manuseie a sua Bíblia, do lindo diálogo de Jesus com a mulher samaritana. Você já ouviu falar dessa história da mulher samaritana? Você deve ter ouvido pregar aqui nesse lugar. Esse versículo é parte dessa conversa de Jesus com essa mulher. E nesse momento que Jesus está conversando com ela, há uma pista de Jesus sobre direcionamento claro sobre o que Deus deseja quando nós falamos a palavra adoração. A mulher samaritana e os discípulos que estavam presentes aprenderam ali uma mudança muito profunda, pastor Igor, sobre o que era adoração. Porque no Antigo Testamento eles tinham uma ideia de adoração, que é o termo que em hebraico se fala aproximadamente a pronúncia avoldar, que significa servir, serviço, trabalhar. Então a ideia do povo no Antigo Testamento é que eu adorava a Deus servindo, trabalhando, realizando algo. E quando Jesus se aproxima daquela mulher e começa a falar, ele diz que no diálogo ela está tentando mostrar que ela estava indo para um lugar adorar, e os israelitas entendiam que não tinha que ir para Jerusalém, e ela entendia que tinha que ir para Samaria, e a ideia era fortemente ligada a entregar algo, sacrificar algo. Isso era adorar. Adorar era entregar algo, sacrificar algo. Nós estávamos conversando um pouco antes, Abraão estava adorando e entregando o seu filho. Então essa ideia de entrega é uma entrega presente no Antigo Testamento, essa ideia de adoração. Viver para adorar a Deus naquele antigo pacto era ligado a servir no tabernáculo, era servir no templo, que seja, essa ideia. Isso era adorar a Deus. Só que Jesus vem e fala para aquela mulher de forma contundente, inaugurando com clareza um novo modo de adorar, onde não há mais importância do lugar que se faz adoração, porque todo lugar é lugar de adorar a Deus. Você entendeu isso? A partir de Jesus, eu não preciso ir para Jerusalém, eu não preciso estar na Hope. Em todo lugar que eu estou presente, o Espírito Santo que mora no meu coração é lugar de adoração a Deus. Aonde a planta dos teus pés estiver, meu querido, ali é lugar de adorar a Deus. E ainda que você esteja em silêncio, você está adorando a Deus porque você é templo do Espírito Santo. Nesse diálogo com a mulher samaritana, ela não está entendendo o que Jesus está falando, mas em Jesus ele traz a outra ideia, que agora é a ideia do termo shahar. O termo que significa que não é mais simplesmente entregar algo, sacrificar algo, matar um animal. A adoração agora é muito mais do que isso. A adoração não é mais ir para um lugar adorar. A adoração agora é simplesmente prostrar-se, ajoelhar-se, render-se. Jesus no diálogo com a mulher samaritana está dizendo, não existe nem lugar, existe agora é você se entregar. Não é mais o que você entrega, você é a entrega. Você entendeu o que eu disse nessa noite? Jesus está dizendo que agora a adoração que Ele quer, que importa para Ele, não é a entrega de algo. Isso também é adorar, mas Ele quer mais do que isso. Ele quer saber se quem está entregando algo já se entregou a Ele, já se inclinou. O termo xará significa inclinar-se, render-se, prostrar-se diante dEle. É entrega total.
E não importa mais Jerusalém, ou a Hope, ou Caxias, onde quer que seja. Importa é a sua vida, que agora é lugar da morada dele. No momento que o Espírito Santo entra na vida de alguém de verdade, ele nunca mais sai daquele coração, amém? Se Jesus entrou no teu coração, esse é o lugar de adoração que ele quer. Se por um lado a adoração no Antigo Testamento era consolidada através de realizar serviços, entregar algo, agora no novo pacto, no qual nós somos partes, a nova aliança, a adoração agora não se baseia nisso, se baseia em se prostrar diante de Deus. Quantos nessa noite de verdade estão prostrados diante de Deus? Estão entregando a sua vida realmente a Jesus, no sentido de falar: Senhor, eu quero ser totalmente teu, faça em mim a tua vontade, não a minha. Quando a Bíblia fala de adoração, é realmente de fato entrega. E sabe, meu querido, muita gente, quando entende isso, não quer seguir a Jesus. Porque muitas vezes as pessoas querem adorar ao Senhor naquilo que nós fizemos hoje aqui muito bem, adorando, levantando as mãos, cantando, chorando. Mas Deus quer muito mais que isso. Porque adorar a Deus nesse lugar, meu querido, é maravilhoso. Você sente a presença de Deus aqui? Quando você escuta o testemunho de alguém aqui, isso não é, teu coração não fica contagiado? Você consegue se emocionar com aquela mãe, com aquela filha aqui testemunhando, vendo como é que Deus trabalha? Isso é maravilhoso. Agora, adorar a Deus é quando você não está nesse ambiente. Porque o ambiente da roupa é um ambiente de esperança, tudo favorável aqui. Mas quando você atravessar aquela porta e você lembrar que amanhã ainda tem a sexta-feira para vencer, e quando Satanás botar alguém no seu caminho para lhe perturbar, te intimidar, desanimar, é nessa hora que Deus quer saber se você é um verdadeiro adorador. Se o coração que pulsa aí em você é um coração onde o Espírito Santo tem domínio total, inclusive do que você pensa, do que você fala, do que você sente. Porque quando alguém é adorador de verdade, quando é alguém que entendeu o significado da mudança que Jesus inaugurou naquela conversa com a mulher samaritana, ele entende que agora a adoração é uma mão dupla. Ela é inspirada por Deus. O Espírito Santo é que faz o desejo de adorar estar no teu coração, porque a Bíblia diz isso, que até o desejo de adorar vem dele. Nem isso somos capazes de fazer. Se o Espírito Santo não nos mover, nós não somos capazes nem de adorá-lo. Mas é uma mão dupla, que no momento que eu recebo a inspiração do Espírito Santo, eu também boto para fora a verdadeira adoração que sai do meu coração. Adorar é uma reação natural do coração movido pelo Espírito Santo. Você ainda está aqui nessa noite comigo? Sabe, é um equívoco muito grande de muitas pessoas que continuam compreendendo a adoração como uma troca com Deus. Eu faço algo, então Deus me abençoa, então eu adoro. Adorar é quando Deus não responde a minha oração. Nesses 8 anos de Hope, muitas coisas que a Dani e o André oraram, Deus não respondeu. E talvez respondeu do jeito que não queriam ouvir. Mas quando obedecemos a Deus e quando o adoramos de verdade, Deus no tempo certo vai mostrando que a vontade dele é sempre boa, perfeita e agradável. É sempre o melhor, sempre o melhor. Porque a nossa visão é limitada, queridos. Nós vemos as coisas no plano horizontal. Deus consegue ver de um jeito muito maior que a gente. Ele vê lá dentro do coração, mas Ele enxerga tudo de uma maneira muito melhor. Ele nos ama tanto, que Ele sempre vai dar para a gente o melhor, no tempo dEle, no tempo certo. E adorar é saber também respeitar o tempo de Deus. Adorar é louvar, é lógico. Salmos 101 vai dizer: celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Habitar ricamente nos louvores. O Senhor habita nos louvores. Jesus cantava, Marcos 14, 26. Marca na sua Bíblia quando alguém perguntar sobre isso. Marcos 14, 26, Jesus cantava. Adorar cantando, obviamente é bom, isso integra a adoração, mas a adoração é muito mais do que isso.
Eu estou tentando nessa noite te mostrar que adorar a Deus é muito mais do que o som que sai da tua boca ou do instrumento que toca. Adorar a Deus é até mesmo quando você não quer adorar a Deus. É quando você está cansado, desanimado, sem hope, sem esperança. Mas o Espírito Santo que habita em você te mostra que você agora não existe mais para você. Você vive para a glória dEle. Você não tem direito nem de não querer adorá-lo, porque você agora é parte dEle. Você é como se fosse aquela história das batatas. Você já deve ter ouvido falar. Fala para o irmãozinho que está do seu lado: você é uma batata. Você é uma batatinha. Você é um batatão. Tem batata magrinha, tem batata gordinha, não é isso? Tem batata lisinha, tem batata áspera. E é interessante que as batatas, elas são tiradas do fundo da terra. Alguém tira, alguém limpa, alguém lava. A roupa faz isso, ela tira, ela lava, ela prepara, ela separa, ela organiza. Mas a batatinha ou batatona, ela só tem utilidade se ela servir para alguma coisa. E alguém faz batata frita, batata cozida. Mas sabe, quando eu olho para a Bíblia, pastor Igor, eu penso no seguinte: Deus não quer batatas, Deus quer purê. Recebe essa palavra, querido. Deus quer purê, porque Deus quer que as batatas sejam tiradas da terra, limpas, lavadas aqui na roupa, organizadas, cuidadas, tratadas. Um faz isso, outro faz aquilo, um é melhor nisso, um melhor naquilo, glória a Deus. Mas Deus quer que depois essas batatas virem um purê amassado pelo Espírito Santo, bem amassado, misturado, de forma que chegue um momento que não consiga-se mais identificar quem é qual batata, porque nós somos um grande purê chamado Hope, chamado Reino dos Céus, chamado Igreja de Jesus, chamado povo que vai morar com Ele e vai adorar a Ele. Um grande purê. Você entende isso? Adorar a Deus é se colocar à disposição de Deus para ser amassado, triturado, moldado por Ele, de forma que eu não consiga nem saber quem sou eu. Eu agora sou alguém que serve ao Senhor Jesus, e é isso que interessa, é isso que importa. Eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Você consegue entender isso? Deus nos chamou para sermos um grande purê, para que a glória dele seja manifesta, inclusive nessa unidade. Porque na diferença que nós temos, Deus trabalha a sua multiforme graça e transforma essa unidade para a glória dele. Adoradores como os de Atos 16, que mesmo presos, açoitados, lá estava Paulo e Silas na prisão, adorando a Deus, mesmo sendo um momento tão difícil. A Bíblia diz que eles adoravam e glorificavam a Deus, mesmo nas circunstâncias adversas. Jesus foi muito claro para a gente, e às vezes a gente se distrai. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Adore a Deus, querido, mas adore a Deus no momento da adversidade, porque vai ter momento que não tem pastora Daniele, não tem apóstolo André, não tem ninguém, é você e Deus. Lá no teu quarto, quando você está chorando e o coração apertado, onde a solução não vem, adore a Deus, porque no mundo tereis aflições. Jesus não mentiu para a gente que de vez em quando ia ter problema, sim. E é nessa hora que Ele quer ver quem é o adorador. A Bíblia tem muitos exemplos de adoradores, muitos exemplos. E eu quero caminhar para o final desta palavra, te pedindo que abra a sua Bíblia e acompanhe comigo uma leitura preciosa da Bíblia. Jó capítulo 1, do verso 13 ao 21. Jó capítulo 1, do verso 13 ao 21. Preste atenção nesse texto. Certo dia, quando os filhos e as filhas de Jó estavam num banquete, e quando a Bíblia fala de banquete, de mesa, é literalmente festa, paz, dando tudo certo. Estava tudo dando certo,
comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, um mensageiro veio dizer a Jó: olha, Jó, os bois estavam arando. O que significa boi nesse texto? Significa prosperidade. Os bois estavam arando, os jumentos estavam pastando por perto, e os sabeus atacaram e levaram embora, mataram a espada os empregados. Eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, a desgraça aumenta. Chegou outro mensageiro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou totalmente as ovelhas e os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda falava, esse segundo, um terceiro chegou e disse: vieram aos caldeus, e 3 bandos atacaram os camelos e os levaram embora, mataram a espada os empregados. Eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou ainda mais um e disse: seus filhos e suas filhas estavam no banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, quando de repente um vento muito forte veio do deserto e atingiu os 4 cantos da casa de Zabor. Eles morreram e eu fui o único que escapou para lhe contar. Um coração de adorador é isso aqui. Ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto e rapou a cabeça, e então, prostrado no chão em adoração, disse: saí nu do ventre da minha mãe, nu partirei. O Senhor deu, o Senhor louvou, louvado seja o nome do Senhor. A vida de Jó é um grande exemplo de adorador. Se aplica ao que lemos no início sobre verdadeiros adoradores. A Bíblia apresenta Jó como um dos homens mais prósperos da Bíblia, da sua geração. Isso não lhe afastou de Deus, a prosperidade, a riqueza, tudo dando bem, a ponto de provocar a ira de Satanás, e Satanás provocar a Deus e perguntar se podia, e Deus permitiu que Satanás tocasse naquilo que Jó tinha de melhor. Mas a história de Jó, ela nos mostra que, apesar de tudo estar desmoronando, a vida dele estava literalmente capotando. Ele não deixou de adorar. Preste atenção, ele perdeu todas as riquezas, perdeu seus filhos, perdeu a sua saúde. E a sua esposa, ele não perdeu, mas ela não lhe encorajava, ela lhe desmotivava. E se não bastasse, os amigos lhe acusavam de tudo que ele estava vivendo, era culpa dele. Sabe, na igreja às vezes acontece isso. Há pessoas que entendem que se alguma coisa não está dando bem na vida de alguém, é porque aquela pessoa não está fazendo tudo o que tinha que fazer. Meu querido, eu quero te dizer nesta noite que nem sempre a adversidade que acontece contigo é porque você está pecando ou porque você está fazendo alguma coisa errada. Às vezes Deus está usando a tua situação para que alguém possa ver a glória dele. Você entendeu o que eu disse? Nem toda adversidade é culpa sua, meu querido. Às vezes a adversidade vem porque Deus quer usar a tua situação para que alguém veja Deus agindo na tua vida. Olha, aquele homem, ele é servo do Senhor, mas está passando isso. E como é que pode? Ele continua dando glória a Deus. Ele está passando aquela doença, mas ele não reclama. Ele continua dando glória a Deus. Ele continua indo no culto da Hope. Aquele homem está chorando, mas ele está na presença do Senhor, glorificando. A sua boca não é uma boca que blasfema ou reclama. Ele simplesmente adora. Porque Deus não é o gênio da lâmpada, queridos. Escute isso em nome de Jesus. Deus não é o gênio da lâmpada que eu balanço ela 3 vezes e digo para ele: faça o que eu quero. O nosso Deus é o Deus que é adorado. Ele quer que você o obedeça, mesmo quando você pede, ele não atende. Porque lembra, a vontade dele sempre é boa, perfeita e agradável, e no tempo certo ele dará aquilo que você precisa, não o que você quer, porque a vontade dele que é boa. O teu coração agora é morada dele, então ele vai dizer para você o que ele quer. E meu querido, eu te garanto, te asseguro,
que quando nós aprendemos a viver na dependência dEle, nós sempre percebemos a glória dEle nas pequenas e nas grandes coisas que acontecem na nossa vida. Seja no momento de banquete, ou seja no momento da dor, simplesmente adorar. Você é um adorador, meu querido? Você pode dizer a Deus, Senhor, eu realmente quero ser esse adorador, que mesmo quando eu estou orando de madrugada, te implorando, mesmo assim o Senhor pode estar em silêncio, eu continuarei te adorando. Na hora que o laudo negativo porventura vier, eu não quero ele, Deus, eu estou orando para que ele não chegue, mas se ele chegar, a minha palavra vai ser: Deus tem o controle de tudo, Deus pode mudar a situação, Ele tem poder para mudar qualquer cenário, mas se Ele não quiser, eu continuarei adorando a esse Deus Todo-Poderoso, porque nós nessa noite não temos dúvida do poder do nosso Deus. Deus pode tudo, meu querido. Não há porta que Ele não possa abrir, não há laudo que Ele não possa mudar. Deus pode tudo. E está falando nessa noite aqui alguém que viveu isso já muitas vezes na vida. Deus muda cenários que os homens dizem que não pode ser mudado. Deus tem poder, mas nem sempre Deus vai fazer do jeito que a gente quer, porque Ele é Deus. Esse é o problema da gente. Às vezes nós somos muito mimados. Nós queremos na hora que nós queremos e do jeito que a gente quer. Às vezes Deus não quer assim, Deus quer de outro jeito, porque Ele ainda quer ensinar alguma coisa para a gente. E talvez não quer ensinar para a gente, mas quer ensinar para alguém que está olhando a gente. Simplesmente adorar, meu querido. Quando tudo vai bem, quando estou no meio de pessoas adoradoras, mas também no lugar que ninguém quer adorar a Deus, e quando as circunstâncias me falam no ouvido que vai dar errado, que não está bom, ou quando mesmo estou vendo que não está dando certo, mas eu continuo adorando, porque eu não estou vendo, mas Deus está vendo e Deus cuida de mim. Você compreendeu nessa noite a palavra que eu vim trazer aqui a você? Comemoração de 8 anos de uma igreja que prega a esperança que é Jesus. A esperança que é assegurada não nessa terra. A promessa de Jesus foi que o reino dele começaria aqui, mas a plenitude desse reino não é aqui, é num lugar onde ele prometeu. Lá em Apocalipse está escrito, onde não haverá mais choro. Você consegue imaginar isso? Não haverá mais dor, não haverá mais ranger de dente algum. Onde isso eu acho precioso, onde não perderemos mais ninguém, não haverá perda, meu querido. E se você e eu entrarmos naquele lugar, que na Bíblia chama de novo céu e nova terra, nós vamos viver para um único propósito: adorar, adorar e adorar. É dizer o tempo todo aleluia, 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 glória, glória, glória. Mas escute, não é numa nuvem branquinha com uma harpa cantando o tempo todo, é vivendo alegremente, uma alegria que a Bíblia diz que você não consegue nem imaginar. Os seus olhos, os seus ouvidos nunca contemplaram, nenhuma mente humana conseguiu alcançar o que é o céu. A plenitude do amor, alegria, saúde, vitória, vivendo eternamente com Ele. Eu quero ir para lá, amado. Eu vou para lá. E eu espero que vocês também estejam lá comigo, adorando e exaltando ao Senhor Jesus. Você pode ficar de pé?